Outro dia eu tava no Instagram e recebi uma mensagem do Luan, ou Lucas. É assim que tá o nome dele lá no Instagram. E, enfim, ele cumprimentou e disse... Que disse? Meu nome é Luan, sou estudante de comunicação, mas me interesso muito por psicanálise. E vi um vídeo seu com o seu pai no SPcast, e devo dizer que é muito bom. Desde a conversa entre vocês até o cenário e o clima informal. O que faz realmente transparecer que é uma conversa entre pai e filha. Dito isso, vi um episódio que vocês falam sobre o amor e o outro que chama A Vida Sem Psicanálise. E esses dois me tocaram muito. Então, caso vocês aceitem sugestões de vídeo, o que vocês acham falar sobre a relação entre o amor e a solidão? De qualquer forma, muito obrigado pelo conteúdo que vocês fazem e não parem, por favor. Um abraço. O Luan escreve muito bem, né? Achei bom também. Porque geralmente a gente faz comentário excelente, legal, bem aí. Ele não, ele se apresenta, expõe uma apreciação, introduz uma ideia e no final ele se despede e pronto. E ainda deixa uma sugestão de tema, que é há uma ótimo estrutura, mas há uma estrutura de texto muito bem feita. Acho que ele é um bom escritor. É de comunicação, né? Isso. Bom, ele já se comunica... Tem futuro na profissão. Sim, tem futuro na profissão. Já podemos profetizar isso. Luan é um bom comunicador. Primeiro agradecer, né? O Luan, a primeira pessoa a me mandou uma mensagem falando do SPcast. E ele propôs esse assunto, amor e solidão. Aham. Quando ele falou isso, o que eu pensei foi... sobre esse... Você ficou sem pensar. Ficou em silêncio. Eu pensei em muitas coisas, né? Na verdade. Talvez. Não, mas... Pensei numa coisa de que o amor, ele é sempre visto como uma complementação, né? E algo que é feito em grupo. Com mais de um, pelo menos. Com mais de um. Quer dizer, o amor próprio não conta aí. Quando fala a palavra amor. Uhum. Pra amor mim, implica um outro. E aí amor e solidão... Mas isso já é uma posição bastante forte, porque hoje temos muita literatura, digamos assim, sobre o amor próprio, né? De que primeiro você tem que se amar você mesmo para depois poder estabelecer um vínculo com o outro. Sim, mas viu? É pra ter um vínculo com o outro. Não é você tem que se amar porque você tem que se amar. Você tem que se amar para poder ter um vínculo com o outro. Para poder estabelecer uma vida aberta ao mundo. Sim, mas o que me vem à mente, eu acho que é sobre um processo também que eu passei há um tempo atrás, e tô passando ainda talvez, né? Os processos não são assim tão fechados, né? Sim. Mas é sobre como trabalhar a solidão justamente para que você possa criar uma relação de amor com outra pessoa. Porque... Não sei, mas eu acho que a gente precisa primeiro se entender bem como um só e aproveitar essa solitude, e que não seja solidão e seja solitude, né? Porque tem uma diferença nas palavras, para que você possa amar uma outra pessoa sem que isso seja e invasivo. Agora, também para você estar bem com você mesmo, assim como você, acho que você disse isso, me parece que você tem que ter um par de contas acertadas em relação com os outros. Quero dizer, essa reflexão você pode fazer numa certa idade da vida, na qual já aconteceram uma série de relacionamentos com outros. E isso, de algum modo, deixou marcas em você. O que implica que se você, digamos, tem um conflito com você mesmo, podemos dizer assim, para poder elaborar isso, você precisa elaborar já uma relação anterior. É como que a gente, para poder estar sozinho, primeiro precisou estar com alguém. E esse estar com alguém implica em que agora, bom, é preciso poder reelaborar esse estar com alguém para poder, sozinho, para poder estar com os outros, não? Sim.
Me parece como essa relação que em política sempre se fala entre o individual e o coletivo. Sim. Não? Como viver juntos e ao mesmo tempo separados. Como preservar a singularidade e ao mesmo tempo estabelecer um vínculo com a outra pessoa. Né? Sim. Talvez essa questão da solidão seja... Não sei como ele pensou a questão da solidão. Queria saber o que o Luan tá... Um enigma entre a solidão, entre ficar sozinho. Você pode escolher ficar sozinho, elaborar suas questões... Mas a solidão é o quê? É estar sozinho fisicamente? Não, acho que a solidão é algo aqui, assim. Você pode estar... Em uma multidão... A famosa. Rodeada de pessoas, mas... Sozinho. Se relacionando com alguém, mas se sentir só dentro dessa relação. Em política tem também essa história de que o poder isola. O sujeito que chega ao poder, supostamente, digamos, poder de controlar um país, isola. Você já não tem mais amigos, amigas. Tem pessoas interessadas nesse poder. Então o poder isola. Não sei se é verdadeiro isso, não? Mas de alguma forma você fica em uma situação na qual precisa tomar decisões em solidão. Sim, mas eu acho que a solidão ela precisa ser trabalhada. Para que a gente possa tomar essas decisões e depois ver o que tá ao redor, né? Eu acho que para que o amor não engula a gente. Trabalhar eu acho que é isso. Mas ao mesmo Trabalhar tempo, a solidão para que a gente não seja engolido. Mas ao mesmo tempo me parece que há relações amorosas, relações amorosas eróticas, né? Mas também relações amorosas familiares, onde a decisão é tomada coletivamente. Sim, mas é o que, que seja consciente de que é uma decisão coletiva e de que não que o outro está tomando essa decisão por você, ou que você está, sabe, eu acho que... Ou você aceitar a decisão do outro. Sim, também. mas aceitar com uma consciência de que você está aceitando porque você vê algum sentido naquilo, e não aceitando por aceitar, sabe? Acho que é por isso que é interessante trabalhar a solidão para você poder construir uma relação. Justamente, eu acho que é isso, vou repetir pela terceira vez, para não ser engolido. Para não ser engolido. Sim, seja um amor romântico, afetivo, seja um amor de amizade, seja um amor familiar, mas se você não tem essa individualidade trabalhada, né? Se você não consegue lidar com a sua solidão, ou se ver nela e curtir de certa forma, né? Estar só, ou tomar decisões só, fazer pequenas coisas que te construam só. Eu acho que a opinião do outro e o que o outro tem a dizer sobre você e te engole, assim, sabe? O sentimento que o outro tem sobre mas você te engole. Em relações amorosas você toma decisões em relação com o outro, não só por você. Em uma comunidade, por exemplo. Sim, mas... Toma decisões... não... Mas às vezes você tem que tomar uma decisão por você. Sim. Que vai ajudar aquela comunidade, aquela estrutura. Mas por você primeiro. Eu acho que é aí que a solidão pode ser trabalhada, né? Talvez também a pergunta pode ser pensada do ponto de vista de o que é melhor, ficar sozinho ou mal acompanhado? Digamos. Sozinho sempre. Não? Sim, do que mal acompanhado. É que eu gosto também de estar sozinho, então. Agora, será que estar sozinho não é uma forma de estar mal acompanhado também? Às vezes você tá bem mal acompanhado. Então, mas é uma coisa que tem que se trabalhar. Você tem que ser seu amigo, você tem que virar seu amigo. Complicado, porque às Sim, vezes... mas às vezes não dá. Mas às vezes a gente vai brigar com a gente mesmo. Mas eu acho que você tem que aprender Há uma ideia de que eu posso me conhecer a mim mesmo como um ser íntegro, mas me parece que na vida cotidiana real, digamos, esse ser individual não acontece assim, sem desajustes, né? Sem desencontros, não? Sim.
o Jacques Lacan retomava uma frase da literatura muito famosa que diz que eu sou sempre outro, não? E então, nesse eu ser sempre outro, não significa apenas que eu vou mudando, que meu cabelo muda, que meu aspecto físico muda. Eu sou sempre outro implica que também eu tenho uma cisão comigo mesma. Uhum. E nessa cisão comigo mesmo é que há um desencontro. Sim. E nem sempre é fácil lidar comigo mesmo. Por isso, muitas vezes é interessante eu estar em um grupo onde eu esqueço essa situação e entro em um fluxo que Sim. de algum modo Não me é conduz. mesmo. Sim. Mas aí é trapacear, né? É Você trapacear. tá trapaceando. Mas a gente trapaceia, né? Sim, pô, mas uma hora vai cobrar. Uma hora vai cobrar, é verdade. Uma hora vai ser cobrado de que você responda por você. E você não vai conseguir. Já aconteceu isso com você? Acho que já. Deve ter acontecido. Você É que consegue eu tenho lidar? memória curta, né? Graças a Deus. Você consegue lidar com você mesma e Não. seus mal-entendidos? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo a manejar, né? Eu acho que muita psicanálise, muitas sessões pra poder ir se entendendo com você mesmo. Mais uma dica, se eu posso dar. Se me permitem. Três conselhos. Não sei se eu consigo 3. Tem que dar sempre 5, A gente podia 3. abrir quadro de dica, né? Isso. Fazer um quadro. 4 conselhos para a solidão e o amor. Vai lá. Esqueci. Ixi, não era pra dar um conselho. O que a gente tava falando mesmo? De se você acaba lidando com você mesma. Sim. Então, eu lido comigo, às vezes, como se eu fosse outra pessoa. E aí eu converso comigo como se eu fosse outra pessoa. Aham. E aí eu fico nessa Seu troca amigo de ideia. imaginário Tipo tá isso, sou tipo um eu. amigo imaginário. Tem 2 pessoas dentro da minha cabeça. Um E elas se diabinho conversam. e outro com um negócio de santo. Pode ser, se quiser representar assim. Mas e aí ficam conversando. Aham. Aí eu tento entrar num consenso. Entrar num consenso. Ou... De tipo, olha, às vezes, sei lá, não... Você entra como um terceiro, então, aí. Que você tem os dois que dialogam e você entra como um terceiro para fazer o consenso. Não, é como se fosse assim, a pessoa que tá mal, a pessoa que tá triste, tá aqui triste. Com os pensamentos tristes. Aí tem a outra pessoa que, cara, vai lá e fala, olha, não, que isso? Levanta, vamos lá. Vamos aí, sai daí, tá ligado? Para com isso. Para com isso. Para com essa bobagem, aí, claro. Não, e o outro com diz, essa bobagem, talvez não. Às e vezes outro pode ser diz, tudo não é bem, bom, eu então, entendo, tá. eu entendo. Mas agora a gente tem que fazer outras coisas. Até o outro eu entende esse eu, então. Sim, então. É um eu amigável. Isso. É isso que eu falo de ser amigo de você mesmo. Sabe Você tem que entender, não dá pra desvalidar esse sentimento que você tá tendo. Sabe que essa brincadeira que a gente está fazendo, brincadeira e realidade, porque essa questão de conversar, mas essa brincadeira do eu com o outro acontece na melancolia para Freud. Em Freud, na melancolia, o eu está cindido. Quer dizer, a melancolia é um momento no qual o sujeito perdeu algo muito querido para ele. Então essa perda provoca uma cisão no eu, na qual uma parte do eu se identifica com o objeto perdido e a outra parte do eu recrimina ao eu o fato de ter perdido aquele objeto. Então, por exemplo, a autorrecriminação. Dizer, eu sou assim mesmo, eu mereço isso. Essa autorrecriminação estaria sustentada em essa cisão do eu, na qual uma parte está ligada ao objeto perdido e a outra recrimina de ter perdido o objeto. Não? Então dizia, a culpa é minha mesmo, eu fiz isso, eu não deveria ter feito.
E é interessante porque isso produz um mal-estar, uma dor que muitas vezes se torna insuportável. Sim. E em alguns casos chega ao suicídio, não? Sim. Mas não tô dizendo de recriminar, a outra parte não. É entender, mas tem outras coisas pra fazer, né? Então você não está sozinha, nem quando está sozinha. Não, nossa. Não. Não tô sozinha. Isso é uma coisa que eu tava falando com os meus amigos o outro dia. Que a gente foi pra Buenos Aires gravar, né? Sim. E aí eu passei, acho que uma semana sozinha, completamente sozinha. Mas quando eu saía pra fazer turismo, eu não tava sozinha. Todo tempo eu pensava nos meus amigos. Que fulano podia estar lá, gostaria de ver isso. Beltrano gostaria de ver aquilo. E aí, às vezes, teve até num museu que eu fui só, e eu fiquei conversando na minha cabeça com um amigo. Como se ele estivesse lá. Sim. E é uma coisa que quando eu tô só, eu não tô só. Aham. Eu tô com todos os meus pensamentos. E as minhas lembranças e as minhas memórias. É um pouco o que acontece na sessão de análise também, não? A gente traz para a sessão de análise, a gente vai sozinho para a sessão de análise. Vamos supor uma sessão de análise tipo tradicional. Você com analistas, tá aí. E supostamente você fala de você, mas você traz o pai, a mãe, a tia, o sobrinho, o vizinho. Traz uma galera. Vem uma Kombi, mais ou menos, para poder fazer análise. Até que o sujeito vai se descolando de tudo isso e começa a ver o núcleo duro, digamos assim, do que está em questão, não? Mas primeiro vem com um monte de gente até poder se desfazer disso. Então parece que ao mesmo tempo que a dor desse sujeito é a dor dele e é incomparável com a dor de qualquer outro, e isso me parece que é uma forma de solidão, ao mesmo tempo ele está acompanhado de um monte de gente, né? Mas de uma forma bastante peculiar, não? Que fazem com que essa carga se transforme em um mal-estar, em uma dor, em um sofrimento. Sim. No fim das contas, não estamos só. Nunca estamos só. Não estamos só. A solidão não existe. Tinha um programa sobre extraterrestres na Argentina que dizia isso. O cara olhava para a câmera e dizia, não estamos sós. Mas ele se referia não a esse conflito da cisão do eu consigo mesmo, sino que se referia à vida extraterrestre neste planeta. Talvez seria um tema para a gente ver em um próximo podcast, en un próximo Aquí en Casa. ¿Extraterrestres? Vida extraterrestre. Vida em outras dimensões. Mas eu acho que é isso, assim, a solidão é aprender a lidar com todas essas pessoas que estão dentro de você. E é isso, pra mim, para que você não seja engolido totalmente pelo amor, você tem que trabalhar muito a sua solidão. Você repetiu várias vezes isso. Sim, tá na cabeça aí, isso aí tá... Tem uma fantasia aí, né? Tá batendo. Um medo de ser engolida. Sim. Um medo, um desejo de ser engolida pelo outro, né? Esse é um bom cap pra vocês assistirem Amores Devoradores. Amores Devoradores, que está em um dos podcasts. Que tá na plataforma do SPCast. Isso. E também aqui no YouTube. Sim. Que falamos do amor Ser devorador. devorado. Ser devorado pelo outro. Pelo outro. Por amor. Por amor. O amor que devora outro. Nesse podcast trabalhávamos em Amores Devoradores o sujeito que devora outro por amor. Mas a gente pode... Mas aí o que você está colocando é o que você é devorado. Você está sendo devorado. Sim. Essa é a outra perspectiva. O desejo ou o medo de ser devorado em uma relação amorosa. E isso implica que você tome certos recuos diante da possibilidade de uma relação amorosa? Eu acho que pode ser que sim. Mas recuos saudáveis também. Saudáveis. Nada que impeça que continue acontecendo ou que isso se permita, mas
Porque digo isso porque é uma coisa que nós falamos aqui em casa anterior, não? Quando a gente toma decisões determinadas sobre a base do medo, por medo a não ser devorada, então eu não entro numa relação. E o que eu construo é uma vida em solidão. Sim, então... Quer dizer, o medo me faz recuar então, mas é que... diante do que eu não sei se realmente vai acontecer. Sim. Mas eu acho que nas relações amorosas, principalmente, é viver com medo e ir com medo. Viver com medo. Você vai estar com medo sempre pra se medo. Relacionar com outro. Não, mas você vai ter medo. Tem que ter medo. Principalmente no início. E foda-se, vai, entendeu? Você vai ver aí o que vai acontecer. Mas tem que ter medo, o medo é... Não é que tem que ter, vai ter medo. Não é que tem que ter medo. Ele vai existir. Só que aí você tem que seguir. Se você ficar... Eu acho que o problema não é tomar ações com medo. É não tomar decisões por medo. O problema não é ter medo, sino que o medo seja inibidor. Que ele faça você recuar, não que você vai com medo mesmo, entendeu? Segue. E vê no que dá. Mas vai, entende? Eu acho que isso em certos casos é interessante. Vai com medo. Se você não puder, vai com medo. Agora, em outros casos, esse vai com medo pode implicar que você vai armado de coisas isso é um problema que vão a terminar estragando. Sim. Você tem que tomar cuidado mesmo. E digo, não é somente a relação erótica, é a relação entre mãe, pai, cuidador e filha, filho. Sim. Vou com medo na relação com meus filhos. Então vou completamente armado. Exatamente. E que eu acabo estragando a coisa antes dela acontecer, justamente porque, eu vou com medo, mas vou armado de uma quantidade de coisas que não... Sim. Não vão ser boas. Se desarmar é interessante. É muito importante mesmo. Talvez o desarmamento psíquico. Sim. Teríamos que fazer uma campanha pelo desarmamento psíquico. Né? Sim. Para poder tomar decisões que não sejam necessariamente sobre a base do medo. Então, e eu acho que essa questão da solidão tá totalmente atrelada ao medo também. Tenho medo de estar sozinho. De estar sozinho, como não ter ninguém, e também de me encontrar comigo mesmo. Pascal dizia que a gente tem medo disso, por isso que fica o tempo inteiro ou com gente ou trabalhando, fazendo alguma coisa. Sim. Pascal disse que a gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, conversando, para não estar com você mesmo. Porque quando você está com você mesmo, você para. E quando para, você pensa, Gisele. E quando pensa, você pensa na morte. Eu tenho uma amiga que me dizia, desde a nossa adolescência, assim, pré-adolescência, que ela não gostava de pensar. Não gostava de pensar. Por que não gostava de pensar? Porque se encontrava com essas coisas. Talvez o pensamento para ela era associado a certos E ela temores. nunca estava sozinha também. Justamente por isso. Ao mesmo tempo, para você poder ter uma vida criativa, precisa de momentos de solidão. Sim. Não tem... existe criação coletiva, mas também existem momentos de solidão individual, para ser mais enfático, no qual é o momento em que você precisa escrever, por exemplo... Criar. Para escrever um texto como o de Luan, é preciso ter a paciência de uma certa solidão na qual você possa desenvolver uma escrita, ou como você trabalhar em documentários. Sim. A solidão faz parte do processo criativo. Né? Sim. O que você faz com a sua solidão? Até a próxima semana.